Quer saber como modelar essa rosca com início e final na mesma direção e com a diminuição de altura dos filetes no início e no fim? Assista ao vídeo. Olá pessoal, como eu disse agora há pouco, o vídeo foi uma solicitação do Bruno da OBD2, né? E que ele mandou a pergunta pelo WhatsApp, os contatos, tá? Os links de contato e informações de contato vai estar aqui na descrição do vídeo. E vamos ver como criar aqui essa nossa rosca, né? Com o início e o final dela na mesma direção e com essa diminuição de altura, né, do filete, né, tanto no início quanto no final dessa rosca, tá? Aqui a gente vai ter algumas operações, né, de corte, de split body, de combine, né? Então acho que vai ser um vídeo bem interessante de se ver, né? Bom, pessoal, como já teve outros vídeos falando de rosca, né? Esse aqui no caso eu achei interessante fazer porque mostra justamente como a gente cria aqui a rosca com início e fim na mesma direção, com a suavização do começo e do fim. No final dela eu resolvi fazer outro vídeo sobre rosca, tá? Então então tem um acréscimo de informação aqui em cima dos outros vídeos de rosca que a gente já fez, tá? Então vamos ver como a gente faz isso, tá? Como já foi mostrado naqueles vídeos anteriores, tá? A gente tem que utilizar a opção Coil, né, para criar aqui as nossas roscas. Só que eu não vou usar a opção Coil diretamente para criar o filete da rosca. Eu preciso da opção Coil, de criar um coil, né, para criar um path, né, um caminho para um sweep com o perfil propriamente dito do nosso filete, tá? Por quê? Porque o coil, olha, eu escolhi aqui o plano horizontal, vou criar aqui um diâmetro de 66, tá? O coil, né, ele só tem a opção de você criar aqui uma seção redonda, circular, ou uma seção quadrada, ou uma seção triangular, que não é nenhum dos casos do que a gente precisa, tá? A gente vai ver que o nosso filete ali tem uma seção retangular com arredondamentos, ok? Então, né, por isso que a gente não utiliza o coil diretamente para criar nossos filetes, e sim para criar um path, né, uma curva que vai definir o caminho de um sweep que a gente vai utilizar, ok? Então vamos lá para a definição da nossa rosca. Aqui a gente já definiu que o diâmetro dela é de 66, ok? Eu vou utilizar a opção Revolution and Pitch, onde eu vou dar o passo da rosca, tá? E o número de voltas, tá? Eu quero 2 voltas e quero um passo de 1 milímetro. Ok? Não tá dando certo, por quê? Porque você tem aqui... o passo é de 2, desculpa, tá? Não tá dando certo porque o tamanho da seção do triângulo ali tá grande. Então eu vou colocar aqui um diâmetro de 0,5. Ok? Outra coisa, tá? Eu preciso que essa aresta aqui do triângulo fique sobre o círculo de 66. Então eu vou usar aqui, ó, a opção Inside, tá? Então você vê que o biquinho do triângulo aqui coincide com o diâmetro da rosca que a gente vai fazer, ok? Então vamos dar aqui o OK, né? E temos aqui este coil intermediário para a gente poder criar aqui um sweep do perfil da rosca. O perfil da rosca a gente vai criar um sketch no plano frontal, tá? Vamos projetar esse pontinho aqui
do triângulo. E aqui a gente vai criar o nosso perfil, tá? Eu vou precisar de um perfil de 1 para 1, ok? Sendo que eu vou ter aqui uma linha que vai dividir aqui no meio. E nesse caso eu preciso já criar os fillets, tá? Porque os fillets, se eu criar o filete e tentar fazer o fillet depois, eu vou ter alguns problemas, não funcionou direito. Então eu vou criar aqui um fillet de 0,25, tá? E, ok, finalizou aqui o perfil, eu só preciso posicionar o midpoint desta linha sobre esse ponto, tá? Aqui eu desenhei, esse aqui é o perfil do filete da rosca, e esse aqui é um material a mais que a gente está colocando aqui para facilitar as nossas operações, tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Faltou dizer aqui que este ponto ele perdeu o midpoint, na verdade. Vamos fazer o seguinte, então, como eu fiz o round aqui, ele perdeu o midpoint, então ele perdeu o centro aqui dessa reta, tá? Então aqui eu vou jogar uma cota mesmo de 0,5, tá? Beleza, e aqui vou deixar ela como linha de construção, X. Finish Sketch, ok? Bom, agora eu vou criar um sweep, tendo este sketch como perfil, e aí que entra a necessidade do coil. Eu vou pegar essa aresta aqui do coil e usar como trajetória, como patch, né? Eu vou criar aqui um new body, porque a gente já tem o corpo ali do coil. Olhando aqui de frente, olha o que está acontecendo, tá? Ele dá uma entortada aqui, ó. O nosso sweep, ele termina aqui de uma forma não muito legal, ó. Ele está aqui e entortou um pouquinho. Então a gente vai ter que utilizar aqui, ó, a opção Patch mais Guide Surface. E quem vai ser nossa Guide Surface? Vai ser esta superfície aqui interna do triângulo do coil, tá? Isso vai forçar que o nosso perfil do sweep permaneça orientado conforme começou aqui e termina da mesma maneira. Então a gente olha aqui agora, ó, o coil, o nosso patch aqui fica bonitinho aqui na forma que a gente precisa, ok? Então aqui agora a gente passa a ter dois corpos. Aqui a gente vai ter um coil e aqui a gente vai ter a rosca. Ok? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui que foi feito depois. Aqui a gente precisa... tá, beleza. Então aqui, né, a gente vai criar o perfil de uma superfície, ó. A gente vai ter uma superfície aqui que vai fazer o arremate aqui do início e do final da rosca, tá? Bom, isso a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai criar aqui um sketch aqui no plano top. Agora eu vou projetar o externo da rosca. Vou projetar aqui esse contorno externo e esse contorno externo aqui da rosca, ok? E vou projetar o contorno externo aqui, esse contorno aqui do coil. Então, project o contorno aqui do coil, tá? Bom, deixa eu desligar aqui os dois corpos, eu não preciso ver eles por enquanto, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu preciso que esse comprimento aqui, o desenvolvimento dessa parte aqui, tenha 15 milímetros, tá? Daqui até o comecinho tem um desenvolvimento aqui de 15 milímetros, tá? Eu já fiz o cálculo antes, tá? E aqui eu sei que eu tenho que ter uma... Eu vou ter que ter uma... Deixa eu puxar daqui, né? Eu vou daqui até aqui e depois eu vou precisar de uma linha a 26 graus, tá? 26 graus. E aqui eu crio um arco, né? Antes de criar o arco, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou pegar essas projeções aqui e transformar em linha de construção, senão eu vou ter confusão aqui, né?
eu vou precisar de agora eu vou criar um arco aqui, nesse trechinho aqui, ó, que vai daqui até aqui. Então eu vou criar um arco que vai daqui até o ponto interno, começa no ponto externo e termina no ponto interno. Eu vou criar isso aqui mais ou menos aqui e vou criar uma tangente entre isso e... Por que que não pegou? Tangente disso com... não está pegando, né? Então o que que a gente faz? Ó, se você não conseguir dar a tangente entre os externos aqui, ó, você fala para o Fusion que esse ponto do centro aqui fica sobre esta linha. Então, join o coincidente deste ponto sobre essa linha. Automaticamente isso aqui vai ficar tangente, tá, pessoal? E eu vou precisar que este arco aqui seja espelhado para o outro lado. Então, mirror desta linha em torno desta linha aqui, tá? Esses duas retas aqui também eu posso deixar em construção também. Finish Sketch. Bom, vamos trazer aqui o rosca, né? Aqui faltou, eu acho que eu dei um undo aqui para um errinho que eu tive, né? Então, roscas. Então, vamos ligar aqui ó, a visualização dele. E vamos criar aqui agora um extrude de uma superfície, tá? Utilizando este carinha aqui, né? Ó, surface. Eu vou criar aqui uma surface simétrica com 1 milímetro para cada lado, ok? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Criar aqui uma outra extrude de superfície, 1 milímetro para cada lado também. Só que aqui eu vou precisar mover essa superfície, né? Alguns milímetros lá para cima, de modo que eu atravesse aqui a outra parte a outra ponta do filete. Agora eu volto aqui para o Solid, eu vou dar um Split Body, tá? O corpo que eu quero splitar, que eu quero dividir é esse. A minha tool, a minha ferramenta de corte vai ser essa superfície, só que eu não quero que corte lá para cima, eu quero que corte só o que está cruzando com ela, com a superfície propriamente dita. Então eu desabilito isso aqui, tá? E aí eu crio aqui um outro corpinho aqui, ó, né? Que eu posso dar um remove nele. Tá? Não preciso daquele corpinho, tá? Aqui eu também posso pegar essa superfície, posso dar um remove também, eu não preciso mais dela, né? Vou daqui esconder esse sketch aqui que ainda ele está ligado, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dar um split body deste corpo aqui, utilizando essa superfície sem o extend, tá? Ok, né? E de novo, removo esse corpo de superfície e removo esse corpinho aqui da rosca, tá? Agora vamos dar um acabamento aqui nesse pedaço. Eu vou criar aqui dois fillets aqui nas pontas de ponto 4, tá? Não vou colocar ponto 5 não, vou colocar ponto 4. E aqui, agora no contorno, eu vou jogar aqui uma rosca, um filete também de ponto 25. Não, ponto 25 não deu, vamos colocar aqui ponto 2, né? Não tem tanto problema, vamos ver se ponto 3 dá também. Ponto 3 também não deu, vamos deixar com ponto 2 mesmo, ok? E aqui também outro raio de ponto 2 na nossa peça aqui. Tá? Na nossa rosca. Bom, agora, né, tendo a nossa rosca modelada, tá? Eu posso tanto modelar aqui a parte que seria da peça mesmo, né? Então eu tenho aqui como se fosse o gargalo de um pote, né? Ou posso ter aqui o molde, tá, pessoal? Olha, eu tenho aqui como se fosse o molde. Agora dá para a gente fazer as duas coisas, tá? Eu vou fazer o molde primeiro. Então a gente vai fazer um sketch aqui no plano horizontal. A gente vai criar
uma circunferência aqui de 66. Eu vou criar de novo, tá? Porque aqui está bem segmentado a rosca, tá? Então eu vou criar aqui um diâmetro de 66. Já vou criar aqui uma circunferência para criar a peça, né, o gargalo, com 62, tá? E aqui um retângulo pelo centro, com um valor qualquer, né? A gente vê aqui, vamos colocar 80 por 80, certo? Agora a gente vai criar uma extrusão desse perfil aqui, ok? Vamos colocar aqui Symmetric total de 15, ok? Ó, vamos colocar como novo corpo, tá? A gente está trabalhando com corpos aqui e não com componentes, tá, pessoal? Vamos colocar aqui New Body, e agora eu vou criar aqui um Combine, dando um cut, né, desse corpo aqui, utilizando a rosca como objeto de corte, tá? Vou dar aqui o Keep Tools para não apagar o corpo da rosca. Ó, desligando aqui a rosca, ó, eu tenho aqui o molde cortado, tá? Vamos chamar isso aqui de molde, certo? Vamos desligar o molde, vamos ligar aqui esse sketch de novo. Vamos fazer uma extrusão agora dessa parte aqui, também simétrico, também total de 15. Eita. Ok. Liga aqui a rosca, só que agora, né, a gente vai criar uma adição. A gente vai dar um combine deste corpo aqui com a rosca. Também vamos deixar com Keep Tools aqui para manter a rosca aqui existente, tá? Agora a gente vai fazer um join, né? Uma soma de corpos, tá? Desliga aqui a rosca e ficamos só com o pote. Vamos chamar de pote, né? Bom, aqui, né, tá pronto, né? Só para dar um acabamentinho mais legal aqui, a gente vai pegar e criar um fillet aqui na base do filete, né? Um fillet aqui de 0,15, tá? Só para dar mais um acabamento. A mesma coisa você faz ali no molde, tá? Então é assim, uma sugestão de como criar uma rosca com essas condições, né? Terminando as duas, tanto o início e o fim na mesma linha, com a diminuição de altura da altura do filete e um acabamentozinho aqui com os filetes, tá ok, pessoal? Então, curta nosso canal, assine nosso canal, acionando o sininho para receber as notificações, dá um joinha no nosso vídeo, compartilhe com quem acha que, com quem você acha que vai ser útil esse vídeo, e vamos para o próximo vídeo em breve. Muito obrigado, pessoal, até mais.